8 diz assim, vamos ler então, olhando para o projetor, depois você mantém a sua Bíblia e confere nela. Mas vamos aproveitar o projetor, não precisa se esforçar, vamos ler juntos, tá? Não precisa exceder, ok? 3, 2, 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã, cedo, tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Oh glória, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir dessa palavra lida, palavra essa que se encontra unicamente no Evangelho, segundo escreveu João, eu quero vos falar sobre os bastidores de uma redenção implacável. Os bastidores de uma redenção implacável. Os contornos, os dramas, o desfecho improvável que essa história terminará é algo surpreendente. Nesse texto nós encontramos palavras de consolo, palavras de edificação, palavras de admoestação. E é dentro desses olhares em que nós queremos caminhar dentro desse texto. Existe pelo menos 3 protagonistas que nós podemos encontrar o enredo dessa história circulando sobre eles. Você tem o próprio Cristo, que é o protagonista principal. Você tem os escribas e fariseus, que nós os chamaremos de religiosos. E você tem esta mulher. Então nós iremos caminhar nesse texto, olhando para essas 3 perspectivas. A perspectiva de Jesus é o que nós iremos terminar, a perspectiva da mulher, e nós iniciaremos com a perspectiva desses religiosos. O versículo 3, eles iniciam a cena trazendo uma mulher apanhada em ato de adultério. A primeira grande lição que nós aprendemos aqui nesse texto é de que os maiores danos que a igreja sofre não são com os de fora,
Porque os escribas e fariseus eram aqueles que deveriam ser os maiores responsáveis pela espiritualidade do povo e do templo. Esses é a espécie de pastores, de obreiros, de pessoas que são maduras, que as suas intervenções deveriam ser intervenções abençoadoras. Mas de repente, esses homens serão responsáveis por uma cena de desastre, de desonra, de indignidade. E de repente você percebe que aqueles que deveriam levantar a bandeira são aqueles que serão danosos. Às vezes as maiores ameaças e danos que a igreja sofre não são daqueles que não nos amam, não são daqueles que nunca entraram entre nós. Muitas vezes os danos são causados por aqueles que estão do lado de dentro, pessoas que caminharam conosco. Muitas vezes a ferida que é gerada no coração da esposa não é de uma vizinha que a inveja, não é de uma colega de trabalho que a persegue. Às vezes a ferida causada no coração do marido não vem de alguém de fora, no coração dos filhos. Muitas vezes essas feridas, esses danos, esses prejuízos são causados por aqueles que estão do lado de dentro. Do lado de dentro. Aqueles que deveriam ser instrumentos abençoadores, de repente são eles os responsáveis em fazer sangrar. Em fazer sangrar. Ao olharmos para a conduta desses homens, nós podemos enxergar de que esses homens, eles representam aqueles que, em nome da santidade, eles são cruéis. Em nome da santidade, eles vão lavrar sentenças de morte. Muitas vezes você deve já ouvir uma história de alguém que arrota a santidade. Você deve ouvir a história de alguém que para ele as coisas é muito certinhas, em nome de regras. São pessoas que não medem esforços para abandonar, para dar pontapés, para resistir. Em nome da santidade. E detalhe, olha o que o texto vai nos dizer. Olha o que o texto vai nos dizer. No versículo 5, eles vão utilizar a lei de Moisés. Muitos maridos, em nome da santidade, vão querer humilhar a esposa, ou vice-versa. Em nome dos seus acertos, você quer humilhar aqueles que erram. Agora preste atenção no versículo 5, quando ele vai dizer: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Aí você diz assim: não, está errado isso aqui, está errado, porque na visão desses religiosos, as tais, não é os tais, é as tais. Então quer dizer que no ato de adultério é só a mulher que vai ser apedrejada? Então de repente você percebe claramente duas coisas. Primeiro, que a santidade desses religiosos são parciais. É muito provável que você vai encontrar alguém que critica tudo, que critica todos. É bem provável que você conheça alguém que tudo para ele está errado. Não tem igreja boa, não tem pastor bom, não tem pregação boa, não tem culto bom. Ele vai criticando tudo e a todos. Você vai falar: nossa, parece que esse cara é tão certo, parece que essa mulher é tão certa. Eles vão demonstrando uma roupagem de santidade. Mas olha o que o texto está nos dizendo. Esses religiosos que estão arrotando santidade, eles estão poupando um homem em pecado. Estes religiosos estão poupando alguém que não deveria ser poupado. Então a santidade deles são parciais.
podem pregar bem. E quem olha do púlpito pregando parece que é o modelo de santidade. Pode cantar bem. E quem vê cantando parece que é o modelo de santidade. Mas estão poupando pecados. Estão poupando fraquezas, erros. Existem pessoas que estão hospedando, estão protegendo o que nunca deveria ter protegido. Estão protegendo pensamentos, estão protegendo sentimentos, estão protegendo aquilo que deveria ser enfrentado, estão protegendo aquilo que deveria ser confrontado, estão escondendo aquilo que deveria ser lançado luz. Então toda santidade parcial, ela é pecado. Pastor Lediel nos contou uma história aqui de um cidadão que, caminhando em algum lugar, encontrou uma grande quantia de dinheiro, e quando ele a devolve, a pessoa que o recebe por direito fica tão maravilhado que diz: vamos tirar uma foto para que isso seja exibido no meio de comunicação. Ele disse: não faz isso. Não faz isso, porque essa aqui não é a minha esposa. Então essa pessoa, ele acerta aqui, mas ele está escondendo, ele está poupando aqui. Quantas pessoas que estão poupando? Quanta gente que estão escondendo o que na verdade deveriam ter tratado há tanto tempo. Esses homens, o texto fala de que essa mulher, ela foi flagrada no próprio ato adulterando. Não, gente, ninguém adultera ao público. Não. Você percebe com muita clareza no texto que houve uma articulação. Esses religiosos, eles tramaram isso, foi uma armadilha. Agora você percebe que eles invadem a intimidade de uma mulher. Não é para ajudar ela. Eles invadem a intimidade para incriminá-la, para destruí-la, para lavrar uma sentença de morte. Quantas pessoas que invadem a intimidade um do outro, ouve segredos, ficam sabendo de realidades, e de repente eles vão acessando isso, mas não é para restaurar, eles vão acessando isso para incriminar. Quantos casais que na hora das tensões, ela desenterra, pastor Samuel Lemos, pecados e erros de 1000 anos atrás que ele cometeu. Às vezes ela vai desenterrando mortos, erro dele, fraqueza dele lá no início. E na hora da tensão, eles vão desenterrando e vai jogando na cara, vai pegando aquele defunto e vai expondo. Sabe o que é isso? É acessar intimidade para danificar. E detalhe, esses homens estão utilizando o erro desta mulher para se promover. Quando você desenterra o erro do marido, o erro da esposa, dos pais, dos filhos, do irmão, do pastor, do líder, do funcionário, do patrão, seja quem for, quando você desenterra isso e lança no rosto, sabe o que você está fazendo? Você está se promovendo a partir da fraqueza, do erro e do pecado do outro. Então deixa eu te dizer uma coisa: os erros das pessoas, as fraquezas das pessoas, os pecados das pessoas, não são negócios para você lucrar em momento algum. O texto vai dizer, no versículo 7, que eles vão insistir. Eles vão insistir. Quantos que insistem em um caminho que deveriam retroceder? Esses homens, eles vão ser teimosos. Quantos maridos que insistem em tratar esta mulher com frieza, com superficialidade, com indiferença?
Quantas esposas que insistem em desrespeitar, em desonrar esse marido. Quantos filhos que insistem em serem rebeldes ao coração dos pais. Quantos cristãos que insistem nas suas práticas de desobediência, de indiferença. Eles insistem naquilo que não deveriam insistir. Eles permanecem, eles teimam naquilo que deveriam retroceder. Esses religiosos, eles deveriam ter caído em si, como filho pródigo, mas eles insistem. Existe alguma área na sua vida hoje que você está insistindo, e Deus já está gritando há muito tempo: pare. Dê um passo atrás, retroceda, para de fazer isso, para de pensar essas coisas, para de praticar isso, para de nutrir esse comportamento, esses hábitos, pare. Mas alguém insiste, alguém permanece, alguém teimam em caminhos que eles deveriam retroceder. De repente, nós olhamos para a história a partir dessa mulher. E nós aprendemos, no versículo 3, aparece o verbo trazer e o verbo apanhada. Ei. Existem pessoas que elas nunca tratam áreas e nem pecado espontaneamente. Existem pessoas que nunca tratam seus erros voluntariamente. Essa mulher precisou ser flagrada. Essa mulher precisou ser apanhada. Essa mulher precisou ser descoberta. Tem gente que, se não for descoberto, se o WhatsApp não vazar, se alguém não ouvir a ligação, se alguém não tirar foto, ele nunca vai tratar o seu pecado e os seus erros. Existem maridos que, enquanto a mulher não entrar no histórico e ver os acessos pornográficos, ele nunca vai confessar para ela. Existem filhos que, se os pais não descobrirem com quem que estão andando, e as fornicações que eles estão cometendo na surdina, por detrás das cortinas, eles nunca vão confessar. Existem membros que, se alguém não fotografar e dizer: pastor, olha o que fizeram, eles nunca chegariam para o pastor dizendo: pastor, pequei, fiz o que não deveria ter feito. Fiz o que não deveria ter feito. Essa mulher, ela é apanhada. Deixa eu te falar uma coisa. Todo pecado é como uma bomba. Todo pecado é como uma bomba. Se você confessa, é como se estivesse desarmando a bomba. Então você já viu os policiais competentes de desarmar uma bomba? Então eles esvaziam o ambiente, não tem ninguém por perto, para que quando ela estourar, não haja vítimas. Quando você confessa, quando você antecede, você desarma a bomba, vai explodir. Vai haver alguns danos, mas não há vítima, não há danos vitais. Agora, quando alguém descobre, a bomba explodiu com muita coisa por perto. Essa mulher, ela não vai espontaneamente, ela não vai. Ela não vai. Ela não vai. E agora, mãos, enquanto ela não vai com seus pés, haverão mãos que vão trazer. Agora percebe que o texto fala que ela foi flagrada no próprio ato adulterando, versículo 4. Ela estava no ato de adultério. Ei. Ninguém adultera publicamente. São coisas secretas, são coisas ocultas, são intimidades escondidas. Aquilo que as pessoas fazem no oculto, as suas consequências serão públicas.
Estão dizendo que está escondendo do pastor, está escondendo do cônjuge, dos pais, de amigos. Mas eles não sabem que o dono dessa obra não é o homem. A Bíblia diz que não há nada que você fez por debaixo das cortinas que não vai ser revelado. Esta mulher, ela peca no oculto, mas a sua consequência é pública. Esse marido traiu essa esposa sem ninguém saber, mas as consequências desse adultério vai para os filhos, poderá atingir netos. A consequência desse pecado vai perder uma história, seja na empresa, seja na área profissional, na área familiar, na área ministerial, na vida cristã. Os pecados são secretos, mas as suas consequências são públicas. E em muitos casos, se não for tratado segundo as Escrituras, são irremediáveis. É isso que Deus vai gritar com Davi: Davi, o que você fez às ocultas, as consequências serão no telhado. O pecado dela é no secreto, mas de repente as suas consequências estão no público. Percebe que ela pega no secreto, mas aonde que ela está sendo levada? No templo. Não pense que o que você faz entre as fumaças não afeta o corpo. Não pensa que o que se faz entre os namoros imorais não afeta o corpo. Não pensa o que você faz fora da palavra, quebrando o princípio, isso não afeta. Olha para Jonas. Olha para Jonas, se a sua desobediência não colocou em perigo todos que estavam à sua volta. Deixa eu te falar uma coisa. Se você se você pesquisar na Bíblia sobre consequências de pecados imorais, você tem pobreza. Tem muitas pessoas que faliram. Tem muitas pessoas que não prosperam. Olha em Provérbios. Porque o adultério, a prostituição, é a mãe da miséria. Pobreza, famílias padecendo pobreza por causa de pecados não tratados. As consequências afetam tudo. Paulo diz que se um membro padece, todo o corpo vai padecer. Todo o corpo vai padecer. Esta mulher peca no secreto, mas a sua consequência está vindo para o templo. Está vindo para o templo. Logo eu aprendo com esta mulher de que aquilo que te acontece de pior, você precisa interpretar que isso veio para te trazer para perto de Jesus. Se essa mulher não fosse apanhada, talvez ela nunca teria encontrado Jesus. Talvez ela teria se perdido, morrido na sua perdição. Tem gente que, se a empresa não quebrar, ele não procura igreja, ele não procura Cristo, ele não busca chamado e propósito. Tem gente que, enquanto não acontece um choque no casamento, ele não desperta que ele precisa reformatar a sua masculinidade, a sua feminilidade. Enquanto os filhos não há um susto, um choque na vida dos filhos, eles não entendem que eles devem pastorear esta casa. Existem pessoas que, enquanto o leite não derrama, os olhos não se abrem, que a vida não consiste nos bens que nós temos. É o espiritual que domina o mundo físico. Mas enquanto não acontece uma tragédia, enquanto não vem um diagnóstico, enquanto não vem um choque, permanece nas suas indiferenças, nas suas irresponsabilidades. O que te acontece de pior, você precisa entender que é para te trazer exatamente para perto de Jesus. Esta mulher, o que aconteceu de pior, lhe trouxe para perto de Jesus. Se você olha para os religiosos e você percebe que eles danificam sendo de dentro, eles acessam intimidade para destruir. Esses religiosos, eles vão protagonizar o papel do maligno, porque o texto diz de que eles vão tentar, eles vão acusar Jesus. Quem tenta e quem acusa é Satanás.
Se você, homem, usa a sua persuasão de homem para seduzir uma mulher, você está fazendo o papel de Satanás. Se você, mulher, usa o seu corpo para seduzir um homem, você está fazendo o papel de Satanás. Se você utiliza os seus lábios para mentir, você está fazendo o papel de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Esses homens, sendo religiosos, eles vão protagonizar papéis diabólicos. Essa mulher, ela aparece nesse texto, sendo flagrada, ela não vai espontaneamente, os seus pecados ocultos vão ser consequências públicas, o que ela faz na surdina vai ter efeito no tempo. Nunca pense que as consequências do seu pecado só pega você. As consequências do pecado nunca é singular, elas sempre serão plurais. Todavia, os bastidores dessa redenção implacável, elas não são determinadas por aquilo que os religiosos inconsequentes fazem. Aqueles que deveriam ser os primeiros a serem servos do reino, da obra. Estou aqui para levantar essa bandeira. Sou filho de Deus, sou luz. Os primeiros que deveriam ser os embaixadores do reino são os que são instrumentos de tragédia. Eles não são determinantes. Também não é os erros e os fracassos desta mulher. Essa história, ela vai ter um desfecho grandioso por causa do protagonismo de Jesus. Percebe que o texto começa com um porém. O porém, no versículo 1, o porém é uma conjunção adversativa. Todas as vezes que você vê um porém, você precisa ver que é um divisor de águas. Se o que veio de anterior é negativo, o que vem é positivo. Que se anterior veio positivo, o superior será negativo. É um divisor que vai contrastar. Se você percebe, nos versículos anteriores, houve uma turbulência. As pessoas foram no templo para aprender Jesus, houve uma confusão no templo. E o texto fala que após essa confusão, o versículo 53, cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para o monte orar. O que você faz depois de uma confusão? O que você faz quando você é contrariado pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos funcionários, pelos colegas? O que você faz após uma confusão? Você volta como se nada tivesse acontecido, ou você vai para a oração? Jesus vai orar. Você sabe o que as pessoas falam a nosso respeito, que nós ouvimos desagradavelmente? Você sabe por que eles falam e nós sentimos ofendidos? É porque após isso, ao invés de nós orar, nós vamos alimentar isso, nós vamos mastigar isso, nós vamos digerir isso, ao invés de nós orarmos. Jesus vai orar. Após uma confusão, ele ora. E após a oração, ele vai para o templo. Ei! O seu dia está sendo precedido de quê? Jesus vai preceder o seu dia orando. Ei. Percebe? Que Jesus só vai ensinar no templo, porque ele passou a noite orando. Não adianta a gente querer ensinar, pregar, cantar, falar com filhos, se a gente não passar no porque o Monte das Oliveiras é o Getsemane. Se a gente não passar no Getsemane de joelho, a gente não pode se assentar para ensinar filhos, esposa, marido e ninguém. Jesus só vai ensinar de manhã porque ele passou a noite de joelhos. Quando Jesus antecede o seu dia em oração, ele desarma todas as armadilhas, porque percebe que o que vem em seguida é uma armadilha. Quantas armadilhas no seu dia poderiam ser desarticuladas se você tivesse precedido o seu dia em oração? Mas a gente quer levar o dia no peito, no braço. Jesus ora, e então toda a sagacidade preparada foi desarmada. Quando nós olhamos para o posicionamento de Jesus no enredo dessa história, versículo 6, após os religiosos protagonizar os papéis de Satanás, tentando, acusando, o texto fala
que Jesus vai inclinar-se e escrever. A grande lição aqui é que o silêncio de Jesus não é sinônimo da sua inatividade. Ele não falou nada, mas ele não está de braços cruzados. Ele não está com a mão no bolso. Ele não falou nada, mas ele não está indiferente. Ele não falou nada, ele está em silêncio, mas as suas mãos estão em movimentos. Oh glória, oh glória. É possível que alguém entre esta noite sob o silêncio ensurdecedor de Jesus. É possível que você esteja a clamar. É possível que você esteja diante de dilemas, de desafios enormes, e você só está sob o silêncio. E a impressão que você tem, a voz que o diabo está a gritar nos seus ouvidos, é de que Deus está inativo, é que Deus está com os braços encruzados, que as suas mãos estão encolhidas. Eu venho te dizer esta noite que se você está no silêncio de Deus, isso não quer dizer que Ele está inativo. O silêncio pode ser real, mas há um trabalhar na mão de Deus sobre a tua vida e a tua história. Quem crê nesta palavra, diga amém. Silêncio não é sinônimo de inatividade. Olhando para o versículo 7, a gente percebe que Jesus nos ensina. O único, no meio deste cenário específico com essa mulher, o único que não tinha pedras nas suas mãos era Jesus. Em relação aos religiosos, ele era o único. Então Jesus grita, ele grita para nós, dizendo o seguinte: santos não carregam pedras nas mãos. Se você vê alguém com pedras atacando, é por isso que quando você vê gente criticando demais, são pedras. Percebe que quem estava com pedra eram pecadores. Geralmente as pedras é para esconder o seu próprio pecado. Cuidado com aqueles que vai arrotando assim, muita coisa cestinha. Se é santo, não tem pedras. Não importa o quanto que você é puro, não importa o quanto que você está na fidelidade, você não tem permissão de carregar pedra. As suas palavras não podem ser uma caçamba de pedras na vida de ninguém. Santos não carregam pedras. Olhando para Jesus, nós aprendemos de que nele existe um poder de transformar toda sentença de morte em vida. Esta mulher chega com a sentença de morte no coração dos religiosos, mas Jesus é capaz de transformar toda a sentença de morte em vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Olha o que eles vão dizer. Olha o que eles vão dizer no versículo 5. A lei nos mandou matar, mas e tu, o que dizes? Eles vão tramar, eles vão armar, eles vão com toda astúcia
na sagacidade, elaborar todo este plano maquiavélico. Mas uma coisa eles não puderam fazer, é dar o veredito final. A última palavra não estava na boca daqueles que carregavam pedra nas mãos. A última palavra não estava na mão daqueles que queriam destruir. Não. Aqueles que carregavam a sentença de morte no coração. Não. A última palavra sempre virá dos lábios do Redentor. Não é na mão do médico, não é, com todo respeito, os laudos que eles têm, que são verídicos, são legítimos dentro da humanidade. Mas o que é a última palavra determinante? Nós. Muitas vezes o advogado, ele reúne todos os seus esforços dentro da legalidade, e ele diz assim: olha, aqui não tem como esta causa ser ganha. Ele não está mentindo, ele está utilizando todos os recursos disponíveis, todo o seu empenho, ele não está mentindo. Mas a última palavra de todas as áreas virá dos lábios daquele que nos santifica, que nos perdoa, que nos purifica de todo o nosso pecado. Ele transforma as sentenças de morte em vida, porque a última palavra é dele. Eu olho para Jesus e eu aprendo de que em Jesus perdão e graça não é permissão para continuar pecando. Vai e não peques mais. Se você falhou uma vez, a esposa perdoou, o marido perdoou, os pais, os filhos perdoaram. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não seja reincidente, irreversível esse ciclo vicioso. Vai e não peques mais. O perdão e a graça não é permissão para continuar pecando. Perdão e graça é privilégio para você recomeçar de novo. Porque em Jesus todo recomeço é possível. Eu termino versículo 9. O texto diz que só ficaram Jesus e a mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que muita gente não é curada? Você sabe por que muita gente não supera um fracasso, seja de qualquer área, seja na área moral, na área profissional, seja em qualquer área? É porque eles não esperam nos pés de Jesus. Essa mulher, ela chega aos pés de Jesus com religiosos, com acusadores, com condenadores. Existem vozes, dizendo: essa mulher precisa morrer. Existe toda uma confusão, uma turbulência, uma tempestade. Mas esta mulher está aos pés de Jesus. Existem pessoas que chegam na igreja com muitos acusadores, com muitas pedras apontadas, muita coisa está turbulento, muita tempestade está contra ele. Mas ele não espera nos pés de Jesus. Ele fica um minuto, ele fica um dia, ele fica uma semana, ele fica um mês no pé de Jesus. Não aconteceu nada, então eu vou sair. Essa mulher, ela permanece. Ela não quer fugir, ela fica lá. Ela fica lá. Até ficar só ela e Jesus. O que está entre você e Jesus? O que está interpondo entre você e Jesus? O que está separando você e Jesus? A minha cura, a minha restauração, ela só é possível se tiver eu e Jesus. Fica aos pés de Jesus, que as resistências que vieram para te matar,
Fica aos pés de Jesus, porque todas as armadilhas que levantaram contra você, fica aos pés de Jesus, porque toda trama contra você vão cair por terra, porque perto de Jesus a morte não prevalece, a mentira não prevalece, as trevas não prevalecem, a calúnia não prevalece. Perto de Jesus tudo que não é dele foge, desaparece. Alguém é tocável por esta palavra. Aplauda o nome do Senhor. Os nossos fracassos é que nós não permanecemos ali. Casamentos, histórias poderiam ser superados se nós não afugentássemos dos pés de Jesus. Eu não sei quantos dias isso pode levar, semana, mês, não sei, mas a sua perseverança aos pés de Jesus, porque percebe que embora que no começo da cena Jesus está em silêncio, mas chega uma hora que ele para de escrever e ele libera uma voz. Quando a voz de Deus é liberada, as pedras caem. Oh glória. Eu quero ministrar uma palavra profética para a tua vida agora. Deus vai romper o silêncio da tua história. E quando o silêncio de Deus for rompido, todas as pedras vão cair. Todas as pedras vão cair. Quem é tocável por esta palavra? Só Jesus e a mulher. O segredo da minha restauração é ficar só eu e Jesus. É só eu e Jesus, sem desculpas, sem autojustificativas, sem maquiagem, sem vernizes. Só eu e Jesus. A minha originalidade é só eu e Jesus. Só eu e Jesus. Só Jesus e a mulher. Quando ficar só você e Jesus e mais nada interpondo, obstruindo. Queridos, te prepare, te prepare, te prepare, te prepare. Eu termino pensando com vocês que essa mulher, ela foi exposta no templo. Foi no templo. Essa exposição dessa mulher, imagina como fosse uma ferida. Imagina como se fosse uma ferida no templo. Existem pessoas que foram feridas no templo. Existem pessoas que foram expostas no templo. Errou, falhou. Existem pessoas que ouviram o que não deveriam ouvir no templo, no estacionamento. Foram tratados como não deveriam, por pessoas que foram irresponsáveis, desumanas. Porque percebe que esses religiosos, eles serão desumanos com essa mulher. E aconteceu dentro do templo. Às vezes a sua maior ferida foi dentro da sua casa, não deveria ser, mas foi lá. Vieram de pessoas improváveis, pessoas que nunca deveriam fazer o que fez, falar o que falaram, mas aconteceu. Essa mulher, ela sofre essa vergonha, esta humilhação. Ela não é vítima, mas ela sofre. Pessoas vão utilizar do seu erro para expô-la. Agora preste atenção.
Aonde que esta mulher vai ser redimida? Aonde que esta mulher vai receber o veredito de perdão? Vai ser no templo. Não é no outro lugar, é no templo. O lugar da sua vergonha, humilhação, vai ser o lugar da sua cura. Não ouça aquela voz que diz, porque você foi maltratado aqui, você deve fugir daqui, nunca mais aparecer numa igreja. Não. Existem coisas que nunca deveriam acontecer, mas acontecem. Mas percebe que aqui dentro é um lugar que Deus também cura. É um lugar que Deus também sara, Deus levanta, Deus ergue. Deus exalta também. Talvez a sua família, você foi maltratado, maltratada, mas percebe que essa mesma família Deus pode usar para sarar as suas feridas. Deus pode usar os seus sentimentos para estancar essa sangria. O lugar da nossa vergonha, humilhação, a graça de Jesus Cristo é capaz de nos fazer triunfar. Talvez você faliu, talvez deu errado aquele ramo, aquele negócio, mas quem diz que Deus não vai te prosperar financeiramente? Quem diz? Deus pode te fazer honrado nesse mesmo negócio que você padeceu. Quem é tocável por essa palavra? Ficamos em pé em nome de Jesus. Enquanto os nossos obreiros estão a postos já a entregar os elementos, dedique esse momento até que você recebe o elemento da ceia. Os obreiros podem vir, todos os obreiros que estão aqui podem vir a postos. Vai recebendo a ministração de Deus no teu coração. O que Deus está conversando com você aqui esta noite? O que Jesus está conversando contigo? Vai recebendo, vai mastigando isso, vai digerindo isso. Se você estiver aos pés de Jesus, eis aqui o lugar da sua redenção. Aos pés de Jesus, esta redenção ela é implacável. Ninguém pode obstruir a tua redenção se tu permaneceres aos pés de Jesus. Ninguém pode impedir se você permanecer aos pés de Jesus. Tudo que o diabo quer é te sacar de perto de Jesus. Porque se ele te sacar, toda a sentença de morte dos seus algozes serão reais. Se você se afastar dos pés de Jesus, os danos são irreversíveis. Há uma palavra de esperança para a tua vida. Há uma palavra de esperança para a tua vida, para a tua história, para a sua casa. Recebe o elemento, espere uns pelos outros. Adore a Jesus onde que você estiver. Qual é a parte dessa palavra que Deus mais tocou você? Ore nisso agora, ore nisso agora. Ora nisso agora. Oh, bendito seja Deus. Esse é um momento reverente. Esse é um momento especial do seu coração. Você e Jesus, você e Jesus. Você e Jesus. Se você quiser aproveitar este momento para fazer as suas confissões a Jesus, faça. Faça. É você e Jesus. É você e Jesus. Se você precisa se levantar dos seus traumas, se você precisa se levantar das suas quedas, se você está a ver dezenas e centenas de pedras apontadas contra você, é
É você e Jesus. É você e Jesus. Aconteça o que acontecer, pode estar doendo demais. Pode estar doendo demais. Mas em Jesus, Deus pode trazer vida. Deus pode restaurar, Deus pode restaurar. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Todos receberam o elemento. Se alguém não recebeu, nos sinalize. Todos receberam. Amém.